Olá, aqui quem vos fala é Lenin Costa e hoje eu vim para conversar com você de uma forma bem diferente da habitual. E é conversar mesmo, eu não pretendo fazer uma apresentação como eu normalmente faço, ou nada do gênero, mas é tentar conectar o meu coração com o seu e saber se você sente a mesma coisa que eu sinto. Para vocês entenderem, desde o ano de 2021, acho que esse canal existe desde o ano de 2021, foi quando eu postei o meu primeiro vídeo. A leitura sempre foi parte do meu cotidiano. Eu sempre li muito, não só para apresentar o conteúdo aqui para vocês, mas também por curiosidade, amor próprio, por outros trabalhos que eu também executo. Mas nos últimos 2 anos, dentro dessa leitura de artigos científicos, notícias, coisas assim, eu venho percebendo, não sei se é impressão minha, talvez a bolha de conteúdo a qual estou exposto ou não, mas um pessimismo, como se o planeta estivesse trilhando um caminho do apocalipse, um caminho da destruição completa, né? Existe esse sentimento dentro de mim, um sentimento de que as coisas estavam se degringolando, estavam indo para um abismo, e também o sentimento de dificuldade de fazer alguma coisa para conseguir mudar esse rumo. E no ano de 2025, um dos grandes termômetros que eu tenho para saber exatamente o quão próximo nós estamos de um apocalipse é o Boletim de Cientistas Atômicos. O último boletim, eles publicam normalmente a cada 2, 3 anos. O último boletim que foi publicado foi no ano de 2023. Eles usam de forma metafórica para explicar o quão perto nós estamos de um evento de desastre global, um relógio, né? E quanto mais próximo da meia-noite esse relógio está, mais próximo a gente está desse desastre global. No boletim do ano de 2023, nós estávamos a 90 segundos do desastre completo. É o menor tempo da humanidade, desde a Guerra Fria. Na verdade, salvo engano, não me recordo agora, mas acho que nem na Guerra Fria nós estivemos tão perto quanto estamos agora. E neste ano de 2025 eles lançaram uma nova edição desse boletim e que exprime muito bem esse sentimento que eu estou sentindo, que eu não sei se é o mesmo que o seu. De 90 segundos, o relógio foi para 89 segundos. O que é bastante simbólico. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que estava nesse boletim, o que estava nesse relatório deles. O relatório deles é bem interessante, ele está em inglês, eu não sei se tem versão em português, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eles começam de uma forma explicando já esse 1 segundo, que talvez você pense assim, nossa, em 1 segundo só, 90 segundos para 1 segundo, inclusive teve outros momentos que esse relatório foi, por exemplo, de 5 minutos para 2 minutos, o que parece que avançou bastante, e de fato avançou. Mas aqui, dentro desses 90 segundos, é diferente, a história é diferente. E eles já começam falando sobre isso. Eu vou ler um pedacinho só para vocês e depois a gente vai comentando o resto. Não vou encher seu saco com isso, tá? Mas eles começam falando o seguinte: apesar dos inconfundíveis perigos, os líderes nacionais e as suas sociedades falharam em fazer o que é necessário para alterar o rumo do planeta. Ao ajustar o relógio 1 segundo mais perto da meia-noite, se envia um sinal alarmante, como o mundo já está perigosamente próximo do precipício. Um avanço de mesmo um único segundo deve ser visto como indicativo de perigo extremo e um aviso inconfundível de que cada segundo de atraso na mudança do rumo aumenta a probabilidade de um desastre global. Pois é bastante impactante e eles trazem as razões de por que se acha, por que eles identificam que nós estamos de fato mais perto de um desastre global. E eles colocam isso em 4 pilares. O primeiro deles é o risco nuclear. O exemplo que eles dão é da guerra da Ucrânia, que está no seu 3º ano, e que a guerra da Ucrânia colocou um feeling no resto do planeta de que esse conflito entre os dois países podia a qualquer momento se tornar nuclear. Não só por uma decisão precipitada de responder a um ataque de forma nuclear, mas também por um acidente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de março de 2025 e na data de ontem houve um ataque de drones a pré-aceite de acordo para cessar fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Né? Na pré-aceitação
aliás, houve aceitação da Ucrânia, a Rússia que está aguardando. Nesse momento, a Ucrânia fez um ataque a Moscou e com uma série de drones, foi um ataque que foi relativamente bem sucedido, mas um ataque desse, por exemplo, poderia acertar um silo de mísseis e causar uma explosão nuclear, mesmo que sem querer. Então a guerra não necessariamente começa com alguém apertando o botão de um míssil nuclear, mas talvez alguém atacando um silo de mísseis e causando uma explosão sem querer. Então, e obviamente, outro elemento que ele traz também é o conflito no Oriente Médio, que a qualquer momento parece que vai sair de controle e causar uma guerra muito ampla, talvez de escala global, sem um aviso prévio. A guerra, a princípio, seria entre Israel e Palestina, mas nós sabemos que nós temos ali os consectários, os vizinhos ali, o Irã, a Líbia, o Líbano, que estavam em conflito até pouco, estavam trocando ataques recentemente, mas felizmente parece que houve um cessar-fogo, principalmente entre os originários, entre Israel e a Palestina. Mas tudo mostra também que esse cessar-fogo parece muito mais uma semente de um conflito, né, ou talvez só de uma pausa, e que esse conflito ali para frente vai retornar de uma forma, né, numa escala muito pior do que estava acontecendo anteriormente. E isso, consequentemente, arrasta todos os vizinhos e todo mundo que não se gosta para dentro dessa guerra. E da mesma forma a guerra da Ucrânia, esse cessar-fogo, esse acordo de paz que está sendo costurado, na verdade está sendo feito à mão dos Estados Unidos. Então pode ser que essa paz enfiada a goela abaixo, a Ucrânia, porque em nenhum momento ela não só não participou do processo, como ela foi praticamente coagida a aceitar quando os Estados Unidos retirou seu apoio, pode na verdade ser uma semente também de uma guerra. Pode ser que essa guerra aconteça daqui a pouco, pode ser que ela espere só mais alguns anos, mas a paz não foi bem feita e as últimas guerras mundiais nos mostram exatamente isso, que um acordo de paz mal feito normalmente é só o atraso de uma nova guerra. E em decorrência dessa situação, desse conflito, desses vários conflitos que parece que a qualquer momento vão ser estupindo uma guerra mundial, e principalmente a retirada dos Estados Unidos como grande policial geopolítico do planeta, os países se sentem mais inseguros e, consequentemente, começam a aumentar os seus gastos com o exército. A gente vê agora a União Europeia, que aumentou os gastos militares, os seus armamentos, vão aumentar muito provavelmente a quantidade de armas nucleares, desenvolver os seus arsenais em diversos lugares, e isso mina o esforço de décadas que a gente vem desde a Guerra Fria de tentar reduzir, né, a proliferação de armas nucleares. Pelo menos a proliferação a longo prazo acaba sendo minada em decorrência desse medo que fica entre a vizinhança de que a qualquer momento pode acontecer uma guerra, a qualquer momento você pode ser alvejado. E você vê, consequentemente, em decorrência desse medo, desse aumento de todo mundo se armando, países que antes não tinham nenhuma arma nuclear, agora começam a cogitar que talvez essa seja a hora exata para você começar a produzir o seu próprio armamento, porque não tem ninguém que garanta a sua segurança a não ser você mesmo dentro do espectro geopolítico. E, obviamente, quanto mais armas nucleares, maior o risco de começar uma guerra nuclear. De novo, pode ser que as armas nucleares, tem mais armas nucleares à disposição, pode ser que algum louco responda a qualquer tipo de ameaça com uma arma nuclear, como também aumenta o risco de uma guerra nuclear por acidente, um silo ser atacado, ou uma usina de purificação de urânio, qualquer coisa do tipo. E o segundo pilar, obviamente, esse é talvez um que esteja mais presente no nosso dia a dia, é o impacto das mudanças climáticas, né? Põe aí o aumento do nível do mar, a temperatura global da superfície, que incrivelmente a gente bate um recorde atrás do outro, todo mês é sempre o mês mais quente que teve na história do planeta Terra e tem sido assim desde o ano de 2023, 2024. As emissões de gases do efeito estufa continuam a subir e as pessoas ainda discutem se nós estamos ou não estamos dentro de uma mudança climática, quando na realidade nós já deveríamos estar plantando políticas públicas que detenham o avanço dessas mudanças climáticas, para a gente conseguir ali na frente começar a colher os frutos dela, porque nós estamos no momento colhendo os frutos de todas as emissões que tiveram de forma irresponsável. Então agora nós plantaríamos essas situações, a mudança de matriz energética,
para daqui 10, 15, 20 anos começar então a ver a situação que o planeta está hoje numa situação melhor. Nós ainda estamos parados dentro de uma discussão se existe mudança climática ou não, e isso congelou as nossas ações, então parece que a gente vai continuar pisando no acelerador assim, até sabe Deus quando. E isso obviamente nos leva a eventos climáticos extremos ou outros que sejam influenciados, né, pelas mudanças do clima. Enchentes, ciclones, ondas de calor, seca, incêndio florestal. Só nos últimos 2 anos a gente tem um monte de notícia, né? Rio Grande do Sul teve um incêndio na Califórnia e nenhum continente, né? Nosso país, que sempre foi um país que nunca teve muitos eventos climáticos extremos, isso vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Então, e como a gente conversou, outra coisa que o boletim nos traz é que o prognóstico de longo prazo para as tentativas do planeta de lidar com essas mudanças permanece ruim, já que a maioria dos governos não consegue implementar qualquer iniciativa de financiamento ou política pública que detenha o aquecimento global. E a gente até tem algumas políticas que deram muito certo, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, mas ainda assim isso está muito longe de ser aquilo que a gente precisa. E julgando pelas recentes campanhas eleitorais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, me parece que a coisa não vai melhorar. Não só porque a pauta de mudanças climáticas normalmente é um assunto que é secundário, mas ele acabou sendo politizado. Então, a partir do momento que o meu oponente tem na pauta dele qualquer tipo de política pública que limite as mudanças climáticas, eu, como sou oponente dele, tenho que defender o contrário. E para piorar ainda, a gente tem um terceiro pilar, né, que é o campo biológico. Doenças emergentes ou doenças reemergentes que continuam a não só assustar a economia, volta e meia, como também a principal delas, né, que é a sociedade. Um exemplo bastante interessante disso foi a gripe aviária, altamente patogênica, né? A gripe aviária altamente patogênica, que foi a gente chama de HPAI ou HPAI, que teve uma propagação bastante curiosa nos Estados Unidos, principalmente entre as fazendas, mas principalmente sobre os produtos lácteos. Houve ali um discurso político sobre que deveria se tomar o leite direto da vaca e, consequentemente, não passando por processos industriais, como, por exemplo, a homogeneização e procedimentos que fazem com que o leite fique esterilizado. A gripe aviária, que era uma doença que normalmente só atacava animais de fazenda, começou, de repente, a assolar seres humanos. Isso mostra como esses patógenos estão cada vez mais próximos de nós. E o fato de que nós temos vários laboratórios biológicos que são, pelo menos supostamente, de alta contenção, estão sendo construídos a larga escala no planeta, só que os regimes de supervisão, os órgãos de supervisão não têm conseguido acompanhar esse crescimento. Então, nós vamos ver laboratórios, por exemplo, que nunca recebam uma visita de um órgão de fiscalização para saber se eles de fato estão tendo o cuidado que deveriam ter. E a gente corre o risco aí de ter o vazamento de uma outra doença, igual foi, por exemplo, Covid ou uma doença de gripe, que tem essa característica de se espalhar pelo ar e, consequentemente, contaminar muita gente. Esse tipo de doença acaba se tornando comum, o que é ainda piorado pelo uso da inteligência artificial, que hoje também já faz parte do nosso dia a dia e não fazia 2 anos atrás, inclusive não fazia nem quando o último relatório de 2023 foi lançado, que faz com que terroristas, países, né, essa galera possa adquirir capacidade de projetar uma arma biológica para a qual ainda não existe nenhum tipo de contramedida, né? Então a gente fica refém de que esses países não se utilizem de má fé de ferramentas como, por exemplo, a inteligência artificial, que é, inclusive, o 4º pilar do desastre global, que é essa criação de tecnologias disruptivas, não exatamente da inteligência artificial, mas as tecnologias que se utilizam da inteligência artificial. O boletim traz o exemplo da Ucrânia e do Oriente Médio, que já utilizam inteligência artificial no direcionamento militar.
E uma série de países, inclusive o Brasil, já está se movimentando para dentro desses arsenais de armamento que vão aumentar essa remilitarização de muitos países. A inteligência artificial seja um pivô, que seja um elemento essencial na criação desse novo tipo de armamento. E a grande questão é se essas máquinas, né, vão ser autorizadas a tomar decisões militares, né, decidir quem morre, quem vive, principalmente as inteligências artificiais que vão ter acesso a armas nucleares, né? Será que elas vão ter esse tipo de poder? E dentro dessa seara de tecnologias disruptivas, a gente tem, né, a guerra devagarzinho indo para o espaço, igual se imaginava na época da Guerra Fria, em que a Rússia e a China, né, estão desenvolvendo na verdade, tecnologia para antissatélites, né? De satélites que atacam outros satélites, ou bombas para conseguir destruir satélites. E os Estados Unidos já fala que a Rússia vem testando ogivas fictícias em satélites. E esse foi um medo bastante comum na Guerra Fria, inclusive quando o Sputnik, o primeiro satélite, foi lançado. Os Estados Unidos teve um medo terrível, porque eles achavam que já tinham bombas nucleares, já que a qualquer momento possível ser disparada dos céus, ou ondas eletromagnéticas que influenciavam a cabeça deles. Mas agora me parece que aquilo que era ficção científica lá, na verdade, está acontecendo, né? E o boletim nos traz uma outra informação que, além de falar que esses perigos já estão super pertinho de nós, né, e podem acontecer, todos eles alavancarem a qualquer momento para o desastre global, a gente sair dos 89 segundos e baixar para o segundo 1 ou segundo 0, é que esses problemas têm sido alavancados pela disseminação de desinformação, informação falsa, teoria da conspiração, que degradam o ecossistema de comunicação e facilitam e borram, né, cada vez mais a linha que já era tênue entre verdade e mentira. Né? E os avanços da IA, que fazem com que você entre ali e consiga criar aquilo que você quiser, faz com que disseminar informações falsas vire um passeio no parque e que enganem até o melhor cientista. Né? A verificação se a informação é falsa ou não fica muito mais complexa. E a gente tem também, segundo o boletim, nações que estão envolvidas em esforços transfronteiriços para usar essa desinformação e outras formas de propaganda para subverter eleições. Né? A gente já teve o exemplo da Cambridge Analytica, que influenciou as eleições nos Estados Unidos. Então hoje não necessariamente, se você não gosta do outro país, você precisa atacar ele. Talvez se você só fazer uma campanha de desinformação, já seja o suficiente para você conseguir fazer o candidato X ou o candidato Y se eleger ou não se eleger. Então isso nos leva ao perigo que essa desinformação causa para o debate público, né, pautado em verdade, pautado em fatos, que é o coração, na verdade, da democracia. Né? Sem isso, a democracia não subsiste. E junto com isso, nós temos, né, também o cenário, né, esse cenário de desinformação, né, que produz uns líderes, porque não confiam mais em qualquer tipo de informação, né, e produz líderes que desconsideram a ciência como fonte para qualquer tipo de discussão pública e, consequentemente, eles acabam se esforçando para tentar limitar a liberdade de expressão, direitos humanos, comprometem esse discurso público baseado em fato, e como a gente diz, não só é necessário para que a democracia possa existir, mas principalmente para combater esses possíveis desastres globais, esses pilares que vão nos levar à meia-noite. E obviamente o boletim nos traz que não é possível a gente ter uma conversa sem Estados Unidos, China e Rússia. Toda essa galera tem que sentar para conversar. Não existe solução sem esses três envolvidos. Não só porque muitas dessas situações tem eles como protagonistas, como por exemplo a corrida pela inteligência artificial, corrida armamentista, tanto a China quanto os Estados Unidos, a Rússia também, mas não na mesma proporção, são os maiores poluidores do planeta. Então não existe como a gente tentar fazer um design de solução sem essa galera sentar e colocar freio naquilo que está fazendo. Né? Esse pessoal tem que participar dessa conversa e, de preferência, na verdade, teriam que ser os protagonistas, né? Mas eles normalmente são o que mais causam problema e às vezes são os últimos a sentir os sintomas desse problema. E com isso eu quero dizer para vocês esse sentimento de abalo,
de tristeza que fica, porque mesmo com todas as situações, porque ainda que a gente consiga resolver uma dessas crises, um desses pilares, os outros 3 estão avançando e tudo isso está avançando muito rápido, muito mais rápido às vezes do que a gente consegue digerir. Mas os boletos continuam chegando. A gente continua precisando pagar nossas contas, continua precisando trabalhar, continua precisando ter uma vida. E a gente tenta fingir que nada está acontecendo para tentar não ficar insano dentro de todas as informações, dentro de todas essas crises que bombardeiam a gente com uma série de notícias pessimistas todos os dias. Então a gente tenta fingir normalidade para continuação dentro dessa realidade cada vez mais insana. Mas eu queria saber o que você pensa. Você sente a mesma coisa? Sente que parece que a coisa vai ir para o abismo ali na frente, a gente está indo para o fundo do poço? Parece que qualquer tentativa de conseguir reverter essa situação, em todas elas, todas as tentativas de pacificar os acordos de paz, ou todos os acordos que foram feitos para tentar impedir, frear as mudanças climáticas que vem acontecendo, tudo isso parece que cada vez está indo mais para o ralo, que todo mundo está ignorando. Então a gente parece que está, em vez de vendo todo esse panorama, porque isso é muito claro, a ciência nos mostra que isso está acontecendo e isso é bem claro, que a situação tende a piorar. Mesmo tendo todas as informações, parece que estão pisando no acelerador. Parece que não importa. O objetivo não é a manutenção do planeta. O objetivo é ganhar alguma corrida. O objetivo é ser o primeiro, ou ser o sobrevivente, ou não sei. É complicado. Mas estamos vivos, estamos aqui. Vamos tentar sobreviver dentro da medida do possível. Se é a primeira vez que você está no canal, né, muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou muito desse vídeo. Né, comenta aqui embaixo, talvez seja inspiração para fazer um próximo. Eu poderia aprofundar muitos desses assuntos que estão aqui, ou talvez trazer um vídeo intimista como esse que eu trouxe para você agora. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, talvez tenha mais gente que esteja sentindo a mesma coisa. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.